que veio, Tu és aquele que voltará. Tu és o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. Tu és aquele que veio para nos libertar e nos dar vida. E como diz esta canção, Tu és o nosso respirar. Tu és o nosso pão que alimenta. Então eu peço, Senhor, através da Tua palavra, alimenta o Teu povo nesta noite. Através da Tua palavra que é vida, traz vida, Senhor, aos corações. Traz luz às mentes, Senhor. Porque sem Ti nada somos, sem Ti estamos perdidos. Eu não tenho nada de mim mesmo, Senhor. Mas eu sei que pelo Teu Espírito em mim, me capacita nesta noite a ser um instrumento, Senhor. A ser mensageira da Tua palavra. Mas que o próprio Espírito que fala à igreja seja nesta noite aquele que revela as coisas espirituais, aquele que revela as coisas que vêm de Ti, do Teu trono, Senhor. Oh Papai, sem Ti não somos nada. Nós precisamos da Tua direção, precisamos do Teu toque, da Tua revelação, da Tua luz que ilumina os pensamentos, ilumina a alma. Então nesta noite vem, Senhor, e cumpre os Teus planos neste lugar. Cumpre os Teus planos sobre nós, em nós, naqueles que aqui estão, naqueles que estão acompanhando pela internet, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua boa, agradável e perfeita vontade se cumpra em nós nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Jesus. Aleluia. Glória a Deus porque Ele veio. E porque Ele veio e se tornou Deus conosco, não estamos mais sozinhos. Você pode se assentar, abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Quero dizer mais uma vez que você é bem-vindo, bem-vinda à casa do Senhor. Você que está acompanhando aí pela internet. É sempre bom saber que você está conosco. Quando o povo de Deus se reúne, quando nós nos tornamos um corpo em Cristo, algo sobrenatural acontece. Amém? Algo sobrenatural acontece. Gálatas 4, 4, a partir do 4 diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5, Deus enviou para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? É Natal, está chegando os dias de Natal, mas nós
já podemos sentir o clima, apesar da quarentena, da pandemia, a gente percebe o clima, né? As lojas estão cheias de decoração, de presentes, as famílias preparando o cardápio da ceia, pensando como é que vai fazer. Nós estamos nesse clima, chamado clima natalino, né? Você liga a televisão, já tem musiquinha, filminho, tudo para lembrar o Natal. Mas o que eu quero refletir com vocês nesta noite é que o Natal do mundo não tem nada a ver com o Natal de Jesus. O Natal do mundo é fantasia, é imaginação, é ilusão. O Natal do mundo tem luzes brilhando, e eu vi uma reportagem que tem uma casa aqui em Cambé, né? Quem já foi visitar? Passou lá em frente? Passou na TV que tem uma casa super decorada aqui todos os cantos da casa do Natal, com a decoração de Natal. As luzes são bonitas, né? A festa é bonita. Todo mundo fica um pouco mais sensível, e aí as mensagens de Natal pedindo paz, e as pessoas se tornam mais solidárias e dão presentes aos carentes. Mas, queridos, assim como eu falei na mensagem anterior sobre o advento no Natal e a notícia que mudou o mundo, se você não viu essa mensagem, já está lá no YouTube, no canal da igreja, para você ver, rever, compartilhar. Esse evento não é um evento terreno, mas Natal é um evento divino. Como eu falei naquela mensagem, Natal é Deus vindo à terra e visitando os homens. E aqui Paulo, eu já preguei num outro contexto, uma outra mensagem sobre esse texto de Gálatas, mas eu quero me ater ao fato de que Paulo está dizendo: Deus enviou. Deus enviou o seu filho, e o seu filho veio com um propósito. Jesus veio ao mundo, veio por um propósito de Deus. Interessante que quando você pensa, e nós lembramos na mensagem anterior, o nascimento ali de Jesus, o nascimento de Jesus não tinha nada a ver com a fartura de hoje, né? Jesus não tinha uma cama, uma vaga na hospedaria, não tinha decoração no estábulo. A vida estava difícil para José e Maria, eles não conseguiram nem descansar da longa viagem que fizeram. Nas famílias e nos natais terrenos, as pessoas dizem assim: seja bonzinho que você vai ganhar presente, né? Seja bonzinho que você vai ser muito abençoado. A Carol não acredita mais nisso, né, Carol? Mas a mamãe e o papai devem falar: olha, vamos ver se você for bonzinho esse ano, você ganha aquilo que você está querendo. Mas, queridos, Deus nos presenteou, nos abençoou quando nós éramos maus. Você era mau. Você não precisou ficar bonzinho para receber toda a sorte de bênçãos espirituais que Deus, antes da fundação do mundo, já determinou para nós. O verdadeiro pai, que não é o Noel, mas o do céu, não ficou esperando você se tornar bonzinho, bonitinho. Ele já nos presenteou antes, muito antes de você saber que ele já existia. Se você vai anotar como um bom estudante que é Ulisses, eu quero destacar alguns pontos importantes sobre o Natal para nós. Natal é um evento divino e é o evento da vinda de Deus à terra. Então, em primeiro lugar, nós precisamos relembrar nesses dias de Natal que Ele veio. As religiões nos impulsionam, ou a humanidade,
a fazer alguma coisa para chegar a Deus. E as pessoas tentam ser melhores nestes dias. As pessoas querem de alguma maneira agradar aos outros e agradar os seus deuses. Mas a grande revelação do Natal é que Deus veio a nós. Diga, Ele veio. Ele veio. Ele veio para cumprir a profecia que Isaías capítulo 7, verso 14 registra. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. E aí tem 2 pontos. Qual é o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. A profecia lembrada por Mateus, como o irmão Ulisses acabou de ler no início do culto. Mateus 1, 23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus aqui. Deus comigo. Deus veio por causa de nós. Natal é Deus conosco. Natal é Deus vindo à terra por causa de você. Natal é Deus visitando os homens. Natal é Deus nos trazendo uma boa notícia. Natal é a esperança de estar com o nosso Criador. Natal é a esperança de nós podermos fazer parte da família de Deus. Natal é um evento espiritual, porque Ele veio. E Paulo diz que Ele veio no tempo certo. João capítulo 1, verso 11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para aqueles que Deus já tinha escolhido antes da fundação do mundo. Como diz o salmista, ainda no ventre da sua mãe, Deus já te amava. Por isso Ele veio. Mateus 18, 11 diz: Ele veio salvar o que tinha se perdido. Isso é o que diz Gálatas. Ele veio na plenitude do tempo, versículo 5, para resgatar, para livrar, para redimir, para perdoar, para trazer o Espírito Santo nos nossos corações. Apesar da diferença de traduções, a real intenção de Paulo ao escrever na plenitude dos tempos é que ele quer dizer que se cumpriu o prazo ou que se cumpriu a profecia de Isaías. No tempo determinado, na plenitude desse tempo, então Deus enviou o filho nascido de mulher, conforme a profecia de Isaías. Está vendo como é importante estudar a Bíblia juntos? Tem gente que fala que o Velho Testamento não serve mais, só fica no Novo. Tem gente que pega coisa do Velho Testamento e não vai lá ver no Novo para ver o que Jesus complementa. A Bíblia toda, nós cremos, é inspirada de Gênesis a Apocalipse. Amém? Paulo está dizendo, o tempo chegou, o momento certo, ideal, esperado, o tempo messiânico, escatológico, o tempo profetizado, o tempo que os profetas anunciaram. Quando esse tempo chegou, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Então Natal é Deus conosco, mas também Natal é tempo de Deus para nós. Natal é tempo de Deus. Diga, tempo de Deus. Ele veio e veio no tempo certo. Você já sabe, eu já preguei aqui também, que a gente faz assim uma divisão entre 2 tipos de tempo. O tempo cronológico, o tempo do calendário, né? E eu falei também na mensagem passada do tempo do advento, que o calendário humano
marca as datas, como o Natal, por exemplo, marca os feriados, marca as datas importantes para o país, mas o calendário de Deus marca os eventos de Deus. Por isso que o calendário de Deus, ou o tempo de Deus, não é Cronos, mas Kairos. O Cronos é a sua agenda, seus eventos, seus planos. E eu creio que está todo mundo aqui já fazendo planos, né? Semana que vem, alguns já estão de férias, alguns já estão viajando. A partir da semana que vem, alguns já estarão se reunindo com as famílias. Estão planejando o tempo Cronos. Mas Kairos significa a ação de Deus no universo. O momento que Deus trabalha no tempo e nas estações para que os seus planos se cumpram. E nós sabemos que nenhum plano de Deus é frustrado. Natal é tempo de Deus, o tempo que se confirmou, o tempo que se concretizou a profecia. Deus enviou o seu Filho. Mas hoje nós já sabemos que Ele veio, nós sabemos que Ele voltará, mas nós também sabemos que Deus tem um tempo para cada um de nós. Deus tem um Kairos que Ele está trabalhando por nós. Talvez você está dizendo, é hoje que eu vou fazer isso, é amanhã que eu vou fazer aquilo, nesse Natal. Minha mãe costuma dizer isso, deve estar assistindo. Ela fala, no Natal eu vou me dar de presente. Porque é aniversário dela. E aí a gente acaba dando só um presente, né? De aniversário, de Natal, tudo junto. Ela fala, não, então eu vou lá, eu me dou de presente. Talvez você esteja fazendo os planos Cronos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que Deus tem um tempo Kairos na sua vida. Ele tem um propósito. E no tempo dele, no tempo determinado, no tempo profetizado, os planos dele a nosso respeito hão de se cumprir. Um autor escreveu assim, Kairos representa aquele momento emocionante quando tudo muda, quando Deus se levanta, como se Deus se levantasse do trono, quando Deus dá ordens que transformam o que está estagnado em movimento, que fazem nascer um novo dia e uma nova situação. Se nós formos olhar na Bíblia, quantos momentos Kairos de Deus aconteceram. Quando todo mundo achava que estava perdido, quando todo mundo achava que não tinha solução, quando estava o povo escravizado, quando os enfermos estavam cansados, então Deus se levantou e Deus ordenou no Kairos o tempo e as estações a serviço e a obediência de Deus por causa de nós, pobres, humanos, seres mortais. Acredita nisso? Acredita mesmo? Não, então você tinha que dar um glória a Deus, né? Eu falo isso para o meu filho, mas cada um de nós aqui é um milagre. Vocês conhecem o testemunho, 7 meses dentro de um hospital. Eu passei Natal e Ano Novo numa cama de hospital, 2 meses numa UTI. Mas no tempo determinado, no tempo de Deus para nós, Ele se levantou, Ele deu ordens a respeito do tempo e das estações, Ele deu ordem aos anjos, Ele visitou-me naquele hospital. E o Kim nem precisou ir para a incubadora, mesmo nascendo prematuro. E aquelas mulheres ali também hospitalizadas, escutaram durante mais de uma semana, né, amor? Um CD com músicas evangélicas, em inglês e japonês. Você já imaginou que mesmo eu não pregando, a mensagem daquele CD impactou os bebês que estavam nascendo naquela UTI neonatal? Eu creio nisso. No tempo determinado, Deus fez algo que a gente não consegue compreender, que os médicos não conseguiam compreender, porque ele recebeu alta antes de mim. Ele está liberado para ir para casa, mãe, você não.
Mas como assim? Não tem ninguém lá em casa. Meu marido está trabalhando, não tem como mandar ele para casa. No tempo de Deus, a minha terceira gestação. E quantas vezes as pessoas dizem, nossa, perdeu um, perdeu dois, e se perdeu o terceiro? E se for menino? E as pessoas iam me consolar. Ah, Mônica, está difícil, né? Desiste. No tempo determinado por Deus, Ele fará a mulher conceber e dar à luz um filho. Pedro se refere a esse tempo. 1 Pedro 1, 19 e 20 diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Vou ler de novo, hein? Pedro está dizendo que o que nos foi revelado já era conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado agora por amor de nós. 1 Pedro 1, 19 e 20. Porque Deus nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, deu por amor. Ele trouxe essa revelação do Natal, Ele cumpriu esse plano, Ele enviou o seu Filho por amor. E queridos, não foi um evento isolado. Você pode dizer assim, olha, mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Os nossos professores lá, né, ensinam muito bem. De fato, não é 25 de dezembro. Mas quantas pessoas, como a minha mãe, que nasceu 25 de dezembro, foi registrada dias depois? Ou o meu sogro, que nasceu em março, foi registrado só em novembro. O que eu quero dizer para você é que Lucas situa Jesus na história. Lucas diz, naqueles dias, no governo do imperador César Augusto, não foi dia 25 de dezembro, mas Lucas situa Jesus na história. E sabe por que para nós não importa a data? Porque nós não podemos nos ater ao Cronos. Hoje é dia 20, hoje é o nosso culto de Natal. Hoje é o nosso culto de Natal. Não como os cultos antes da pandemia, que a gente terminava, ceava, né? Que fazia uma grande festa, porque não estamos podendo nos reunir em grande número de pessoas, não podemos ficar aqui para comer juntos. Mas tem alguns objetos no culto. Nós cantamos Nasce Jesus, para lembrar o Natal. Dia 20. Para nós não importa o Cronos, mas o Kairos de Deus. O que vale para nós é o Kairos de Deus. Ele veio e ele veio no tempo certo. Ele veio nascido de mulher. Ele veio concebido pela Virgem e pelo Espírito Santo. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. De quem? Da mulher. Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Para quem Deus disse isso? Para a serpente, que é o símbolo do nosso inimigo. Ele veio nascido de mulher para cumprir a profecia que Deus já tinha dado lá no Jardim do Éden. Deus poderia acabar com Satanás? Claro, foi ele que criou Satanás também. Num estalar de dedos, dissipava os anjos. Mas escolheu Deus fazer com que a descendência do próprio homem, a quem Satanás queria destruí-lo. Não é tremendo isso? Olha, você se rebelou, você agora quer ser Deus porque você se rebelou contra os homens? Você achou que eu não deveria criá-los, amá-los, à minha semelhança?
Então você vai ver o que vai acontecer. É um homem que virá e destruirá Satanás. Ele veio para cumprir a promessa de Deus. Filipenses 2,7 diz: mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele veio e ele foi 100% humano. E como homem, ele entende as nossas lutas. Ele sofreu, ele chorou, ele teve fome. Ele disse que não tinha nem onde colocar a sua cabeça para descansar. Nós vemos Jesus se dirigindo ou se referindo a si próprio como filho do homem. Por diversas vezes ele diz filho do homem. E esse nome, essa figura filho do homem, tem a ver com essa humilhação de deixar a sua glória, a sua grandeza e a sua majestade divina e se tornar homem como nós. Foi traído, foi preso, foi açoitado, foi morto, crucificado. Mas a Bíblia também usa a expressão filho do homem para exaltar o filho do homem que ressuscitou e que voltará em glória. Por causa de Jesus, nós temos a esperança de vencer Satanás, as tentações, as lutas, como ele venceu. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, para que nós pudéssemos ver que é possível vencer. E o que vence o mundo é a nossa fé. Ele veio até nós. Ele veio no tempo certo. Ele veio como homem nascido de mulher. Ele veio com um propósito. Ele veio para ser luz. Ele veio para resgatar a humanidade, a nossa condição humana, que estava depravada, corrompida, distante de Deus. Eu comentei aqui que havia pregado já num outro Natal sobre a luz do Natal. E quando eu preguei essa mensagem sobre a luz do Natal, eu fui estudar o que é a luz do ponto de vista da física. E eu descobri muitas coisas que eu não sabia. É lógico, não vou dar uma aula de física aqui para vocês, porque não é a minha especialização. Nem vou pregar a mensagem completa, a luz do Natal. Mas eu quero falar um pouquinho dessa luz. A luz é conhecida como um fenômeno físico imprescindível para a Terra e para os seres humanos. Ou melhor, para todos os seres vivos. A luz carrega uma carga de energia. Se você for pesquisar, você vai ver vários cientistas, né? Desde Einstein, Thomas Edison, James Maxwell. Esse James Maxwell afirmou que a luz é uma modalidade de energia radiante que se propaga em ondas eletromagnéticas, ou seja, uma onda que leva energia. Esses estudiosos, eles definem que há corpos ou fontes de luz chamadas fontes primárias. A fonte primária são corpos que emitem luz, que têm uma luz própria. Entre eles, o Sol, as estrelas, a chama de uma vela, elas têm luz própria, emitem uma luz própria. E chamam de fontes secundárias aquelas que refletem a luz ou são iluminadas. Então você olha na água, por exemplo, você vê uma água iluminada, refletindo a luz, as nuvens iluminadas no céu. Nós sabemos, aprendemos isso na escola, que a principal fonte de luz para nós na Terra é... O que é, Carol? O Sol. O Sol é também a fonte de energia.
Então, a luz própria do sol vem como ondas, vem como energia para nós. Lembram lá da fotossíntese que a plantinha precisa para sobreviver? E quantos filmes de fim do mundo, onde os roteiristas tentaram mostrar que o sol está escondido e o povo está morrendo, está ficando doente. O sol é a nossa fonte de energia. E hoje em dia, nesse momento agora da pandemia, as pessoas estão sofrendo porque nós estamos passando cada vez menos tempo ao sol. Estava brincando com a Mirtz, que está, né, tá com uma cor ali de sol dourado, né? E eu, branquinha, só dentro de casa, eu queria estar com aquela cor. Porque meus exames ultimamente mostraram que eu estou com falta de vitamina D. E a vitamina D é algo que o sol produz em nós. Bom, mas você deve estar se perguntando, que tudo isso tem a ver com Jesus? Ah, querido, tudo a ver. Como eu acho lindo esse Deus, como eu amo essa palavra. Quando a gente olha o princípio da criação, o que diz? No início a terra era escura, era escuridão, era trevas, era vazia, não tinha nada. E a primeira coisa que Deus diz é: haja luz, e houve luz. A primeira coisa que Deus faz é trazer luz à terra, luz ao caos. A primeira coisa que Deus faz é criar uma onda magnética, vamos dizer assim. A primeira coisa que Deus faz é criar uma onda de energia. E aí quando falam para mim assim, então você não acredita em Big Bang? Eu falo, olha, até acredito. Mas eu acredito que ele foi produzido por Deus. Quando Deus disse, haja luz, e pá! O Big Bang aconteceu, uma explosão de luz no universo. E olha o que a Bíblia diz. Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele, está falando de Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17, Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. A Bíblia está nos revelando que Jesus é a fonte de luz, onde a partir dele todas as coisas ganham vida. Onde a partir dele todas as coisas são criadas. Onde a partir dele, como fonte primária, que irradia luz própria, todas as outras coisas são iluminadas. Eu e você somos fontes secundárias. A gente reflete o sol em nós, né, na nossa pele. E nós também recebemos a luz de Jesus para refletir no mundo. E quando o texto diz, e ela conceberá e dará à luz um filho. De onde você acha que vem esse termo? Ela vai trazer à existência um filho. Ela vai dar vida a um filho. Ela vai trazer esse filho que estava invisível ao reino visível. O termo dar à luz é sinônimo de dar vida, de trazer à existência. E Jesus se declarou, eu sou a luz do mundo. João 12:46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Gente, se nós entendemos isso, o nosso Natal é diferente, a nossa vida é diferente, nosso discurso no mundo é diferente. Ele diz, eu sou a luz, e aquele que crê não vai mais ficar em escuridão, não vai mais ficar nas trevas. Esse é o propósito pelo qual Deus nos dá o Natal.
João capítulo 1, de 4 a 9, fala: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando a explosão no Gênesis, haja luz, aconteceu, eu e você já fomos criados. Até que a sua mãe, a minha mãe, desse a luz. Mas nós já estávamos criados em Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, esse texto de João capítulo 1. Ou seja, a fonte primária, a fonte total de luz, que ilumina todo homem, fonte secundária. Ele é a luz primeira. Mais do que o sol que nos dá vida, não somos ninguém sem a vida de Jesus em nós. Sem a luz verdadeira em nós, não somos nada. Vamos passar por essa terra e vamos virar pó. Queridos, o Natal é Deus conosco. O Natal é tempo de Deus para nós. Mas o Natal também é a luz de Deus em nós. Natal é a luz de Deus em nós. E Paulo termina aqui nos versos 6 e 7 dizendo: ele veio para resgatar e nos tornar filhos, e nos tornar herdeiros. Como pais maus que somos, Jesus diz isso, está lá em Mateus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Você acha que Deus não quer te dar presentes? Será que Deus não está olhando para mim, para você, e como Pai amoroso, ou como Paulo diz assim, o Abba, que significa paizinho, que o paizinho está olhando para mim, para você, e não quer conceder o que você está precisando nesse Natal? Você acha que o paizinho não está vendo o seu sofrimento, você que precisa de cura na sua enfermidade? Você que está precisando se livrar de um problema na justiça? Você que está precisando renovar seu casamento? Você que está precisando mudar sua profissão e crescer profissionalmente? Você acha que o paizinho não está olhando para você, desejando te presentear? O texto diz que não somos escravos, mas somos filhos. E como filhos, herdeiros de Deus. Nós não podemos ser como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo, que ficou enciumado quando o pai fez festa para receber o filho pecador. Quando o pai deu um anel, quando o pai deu roupas novas, ele ficou enciumado. Porque ele falou, você nunca me deu nada. E o pai disse, filho, tudo que tenho é teu. Tudo é teu. Muitas vezes nós não temos sabido usufruir de tudo que Deus nos deu. Ele não deu simplesmente para o nosso bel prazer, né? Não significa que Deus hoje vai te dar, sei lá, um Porsche, um Camaro, só para você sair por aí exibindo. Não. Mas se é um carrinho que você precisa, Ele dá. Ele te ajuda. Ele não vai te vestir, né, de relógios de ouros e brincos de diamantes, só para você sair por aí exibindo. Não vai. Mas se é um vestidinho, um sapatinho novo que você quer nesse Natal, Ele pode te ajudar. Faz lá o seu orçamento, ora. Você vai ver se Deus não abre as portas, não abençoa, porque Ele quer a nossa felicidade. Mas Deus não está preocupado em nos dar coisas. Ele não está preocupado em nos encher de bens materiais. Ele está mais preocupado em nos tornar verdadeiramente seus filhos, semelhantes a Ele, com as mesmas virtudes, com o mesmo coração, com a mesma perspectiva de uma vida eterna com Ele. A Bíblia diz que Ele está preparando uma ceia, Ele está preparando morada,
E quando nós chegarmos lá, ele vai dizer: entre, bendito, bendita de meu Pai, venha cear comigo. Ele está preparando o Natal no céu. E você quer estar lá? Você já imaginou? Se a ceia daqui é boa, gente, imagina do céu. Imagina você sentada à mesa, sentado à mesa com Deus. Esse é o desejo do nosso Pai. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Em seguida, nós vamos cantar mais uma vez aquele cântico Nasce Jesus. Você vai declarar que Ele nasceu porque Deus veio até nós. Ele nasceu porque Deus determinou o seu tempo kairós para nós. Ele veio por amor a nós. Ele veio para nos ajudar na nossa humanidade. Ele veio para nos resgatar e nos tornar filho. Ele veio para nos dar da sua luz como fonte de vida. Ele veio para nos abençoar com a sua herança, com os seus presentes. Isso é o Natal. Natal é tempo de Deus para nós. Natal é Deus conosco. Natal é Deus nos dando vida. Natal é Deus nos transformando em filhos. Natal é Deus nos abençoando com toda sorte de bênçãos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer pela revelação, pela iluminação do Espírito Santo para compreender a tua palavra. A Bíblia diz que o Deus desse século, nosso inimigo, tem cegado o entendimento para que não vejam a luz do Evangelho. No entanto, Jesus veio como a luz dos homens. E a vida que estava nele era a luz para nós. Obrigada, Senhor, porque por causa do seu amor, então o Senhor cumpriu a profecia, cumpriu a promessa e enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos libertar, para nos curar. Pai, visita cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aqueles que ainda vão ver essa mensagem. Traz essa verdadeira revelação do Natal, desse evento divino e espiritual, de que o Senhor está no meio de nós, de que o Senhor tem os seus olhos voltados para nós, os seus ouvidos atentos à nossa oração, suas mãos estendidas para nos abençoar. Pai, olha para cada um dos teus filhos. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, quanto mais o Senhor pode fazer por nós. Toda sorte de bênçãos, isso eu entendo que é material, é emocional, é intelectual, é espiritual. É abençoando todo o nosso ser integral. Todas as áreas da nossa vida sendo abençoadas por Ti. Então ouve, Senhor, o pedido dos Teus filhos, das Tuas filhas. Fala no coração de cada um, papai. Eu sei que o Senhor tem um anel para pôr no dedo. Eu sei que o Senhor está preparando vestes novas, coroa. Ah, papai, mas no tempo que se chama hoje, abençoa o Teu povo. Abençoa, Senhor, as famílias da Tua igreja. Abençoa a pastora Josiane. Coloca a sua mão poderosa sobre ela, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa a tua serva, Pai. Abençoa os nossos familiares que estão longe. Talvez muitos estão entristecidos porque não terão a oportunidade de estar junto na ceia de Natal. Mas que bom que o Senhor deu sabedoria aos homens para inventar a tecnologia e nós podemos ligar, fazer um vídeo. Mas consola os corações, visita os lares, papai. Visita com a tua luz que é vida. Visita com a tua luz que dissipa toda a treva, toda a escuridão da alma, da mente.
Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. E aí em seguida eu quero que você não saia antes de cantar mais uma vez esse hino que diz: nasce Jesus. Ele nasceu. Ele nasceu para nos trazer luz. Ele veio porque Deus amou você. Ele veio porque Deus nos amou. A Meire está me lembrando aqui para reforçar, então, que se você quer levar um mamãozinho para o café da manhã, limão para temperar aquele porco, o irmão está doando, está lá na cozinha, tá bom? Recebam a bênção. Que o grande, eterno amor de Deus, esse amor manifestado no Natal em Cristo Jesus, que a graça de Jesus, essa luz de Jesus que veio para nos trazer vida, e que a presença do Espírito Santo no nosso coração, que confirma que somos filhos, o Espírito Santo que consola, que ensina, que guia, seja com todos nós, com toda a Igreja de Cristo, com a sua família, onde estiver. Em nome de Jesus, se você crê, você diz amém. Vamos cantar então, Nasce Jesus. Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe. Uma semana vitoriosa. Que você possa permitir que a luz de Jesus invada todas as áreas da sua vida, fazendo um Natal verdadeiro.